Colossenses capítulo 1, versículo 15. Convido a igreja aqui. Opa, obrigado Camila, estou esquecendo uma coisa. Nossas crianças agora estão liberadas para o seu tempo especial. E hoje nós vamos até 8 anos, tá bom? Então, crianças aí de colo e até 8 anos, seu tempinho de dedicação agora à palavra de Deus. Nossa equipe vai poder orientá-las. Nós estamos num tempo de transição, num tempo de improviso, visto que estamos retornando o trabalho do Ministério Infantil, com muitos desafios, mas estamos nos empenhando para não deixar faltar aos nossos domingos a ministração do Evangelho a nossas crianças. Que Deus as abençoe. Se Deus quiser, em breve estaremos aí numa normalidade possível da nossa dinâmica, tá? Muito bem. Voltemos aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu convido a igreja a que leiamos esse versículo juntos, especialmente em voz audível aqueles que estão com a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu lerei aqui com o microfone, bom? Para a gente poder fazer isso em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Eu convido então os irmãos a que leia comigo aqui a palavra do Senhor, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Convido os irmãos a que leiamos mais uma vez, dessa vez sem o microfone. Eu acho muito importante que a igreja se escute lendo a Bíblia, porque nós precisamos valorizar a possibilidade de hoje lermos a Bíblia sem constrangimento. Louvado seja Deus, hoje nós podemos ler a Bíblia sem constrangimento. Não há ninguém nos impedindo de fazer isso. E nós vamos desfrutar dessa liberdade. Vamos fazer isso juntos, novamente? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto cristológico. A carta de Paulo aos Colossenses, sobretudo, é uma carta cristológica. Pastor, mas toda a Escritura não fala do Senhor Jesus? Fala, a Escritura é cristocêntrica. Mas especificamente aqui em Colossenses, Paulo está resolvendo um problema de heresia e exortação, cujo centro do problema é a teologia em Cristo Jesus. Para aqueles que estão pegando essa nossa série pela primeira vez e nos escutando aqui pela primeira vez, deixa eu recapitular para você. Paulo está preso, ali nas suas primeiras cadeias, e Epáfras, o pastor dessa igreja, e muito provavelmente o plantador dessa igreja, ele viaja mais de 1.500 quilômetros para chegar até Paulo e pedir ajuda. Paulo talvez pode ser considerado um avô dessa igreja, mas não o pai. Ele nem conhece aqueles irmãos e não plantou aquela igreja. Mas Epáfras muito provavelmente ouviu a pregação do Evangelho algum tempo antes, quando Paulo pregou em Éfeso, porque pessoas de toda a região ouviram e creram no Evangelho. Talvez a partir disso saiu então ali a plantação dessa igreja, a realização por Epáfras, que é então certamente o plantador e pastor dessa igreja, ok? Então, Epáfras agora viaja, uma caminhada longa, uma viagem longa, muito longa, para poder pedir a ajuda pastoral de Paulo. E chegando ali, então, ele diz: Paulo, os amados irmãos da minha igreja estão metidos em muitos problemas e heresias, e eu preciso de ajuda. E Paulo então escreve a esses irmãos. Uma pequena cidade, de quase nenhuma importância regional, teve mais de um século atrás. Agora não mais. Havia ali uma rota comercial que tornava Colossos alguma referência e de importância, mas agora não tem mais, e isso simplesmente acabou há muito tempo atrás, e Colossos não tem importância nenhuma mais no Império. E a igreja também é uma igreja bem pequenininha e sem expressão. Para os irmãos entenderem, Colossos está ali na linha das cartas do Apocalipse, as 7 cartas. Colossos está ali, do ladinho. Se você
não precisa olhar agora para não perder a atenção, mas depois, no final da sua Bíblia, quando você vê ali a Ásia, vai ter as igrejas pontuadas ali. E Colossos está ali, mas não foi enviada uma carta para Colossos. É porque Deus mandou carta só para as grandes igrejas? Não, mas eu quero mostrar para os irmãos que a gente mal ouve falar sobre Colossos. Em toda a trama de movimentação, era uma pequena igreja, sem expressão, sem muitos grandes acontecimentos. Mas agora Deus está falando com essa igreja diretamente, porque Paulo vai escrever inspirado pelo Espírito Santo. E ele então chama aqueles irmãos de amados em Cristo Jesus, santos e fiéis. Versículo 1. Uns irmãos que estavam se envolvendo com heresia, irmãos que estavam se envolvendo com ventos doutrinários, eles estavam voltando a práticas judaizantes, bem concretas assim, de simbologia judaica, voltando a celebrações judaicas e tudo mais, e celebrações essas que competiam com a revelação de Cristo, porque Cristo substituía aquele símbolo, eles agora traziam um símbolo de volta. Por exemplo, não estou falando que é esse o caso, só um exemplo para os irmãos entenderem do que Paulo estava tratando. Já viu aqui, Goiânia talvez, mas no Brasil, já viu um tempo atrás que tinham cultos, na televisão certamente se encontra na internet, onde a Arca da Aliança entra no culto? Já viu isso aí por aí? É super comum, não sei como é que está hoje, talvez seja um pouco desatualizado, mas não tinha muito tempo, não faz muito tempo, e eu tinha muitas mensagens aí sobre isso, vídeos, recortes, sobre no meio do culto, e normalmente ali um ministrante com uma roupa diferente, meio judaica, e entrava-se ali a Arca da Aliança. Aquele era um momento central no culto. Por quê? O que era a Arca da Aliança, gente? Era a presença de Deus na peregrinação de Israel, né? Do povo do Senhor. A presença dele, de tal forma que ninguém podia tocar aquela arca, se não fosse os sacerdotes ali, purificados para isso. E ele ficava também, a arca, ela ficava também ali no Santo dos Santos, quando o tabernáculo era erguido, que era o lugar onde Deus aparecia, entre aspas, Deus visitava o povo depois que o sacrifício foi feito lá no pátio exterior. Então, o sacerdote principal entrava ali dentro e recebia a presença de Deus, que descia numa coluna de fogo, para poder falar com o povo. E nesse momento, todo o arraial estava ali de fora, vendo o que ia acontecer, porque Deus estava se manifestando. Normalmente isso acontecia uma vez ao ano. E aí hoje, nós temos pessoas querendo o quê? A mesma experiência. Qual o problema? O problema é que essa arca estava apontando didaticamente para Cristo. E Cristo veio, meus irmãos. Então trazer a arca de volta é falar, Cristo não veio. Cristo não basta. E esse era um problema deles. Outro problema deles era o sincretismo. Eles estavam se envolvendo com outras tendências espirituais e espiritualizantes ali da época e misturando isso com a fé que receberam. Outro problema deles era um problema também de entender que Cristo não era suficiente para a vida com Deus e certamente para a salvação. Não apenas pela prática judaizante e pela miscigenação religiosa ali, mas também por uma questão teológica puramente. E Paulo então vai escrever essa carta para combater essas heresias, para responder ao coração daqueles irmãos e pastoreá-los com Epáfras. Então Paulo diz, vocês são irmãos santos. E aqui Paulo está evocando o sentido básico de santidade, que é separação. Vocês foram separados para Deus. Em outras palavras, por que estão se metendo em tantas confusões teológicas e bebendo daquilo que Deus não deu para vocês beberem? Digerindo daquilo que Deus não serviu na mesa de vocês, na teologia e na doutrina de vocês. Por quê? Então, nesse momento, Paulo está chamando esses irmãos a essa compreensão de que Cristo é o centro daquilo que eles receberam e pela palavra que eles converteram. E que eles devem se ater e se deterem nisso. Então Paulo está chamando eles para um retorno cristológico e cristocêntrico. Então, aqui Paulo vai gastar agora um bom pedaço bíblico para falar sobre
o que Cristo é e fez por eles, para que eles lembrem e voltem às raízes da fé que recebemos. E essa parte que estamos lendo aqui, eu quero destacar apenas esse versículo, está no meio dessa resposta cristológica. Toda a carta vai funcionar assim, mas aqui, nesse trecho, nessa unidade de leitura que estamos lendo, que o versículo 15 faz parte, tem um peso para nos falar sobre quem é Cristo muito especial. Tem um peso muito especial. E começamos por pensar que nós em algum momento já imaginamos esse Senhor Jesus de diversas formas, não é? Quem nunca viu um calendário, talvez de origem católico-romana, com a imagem de Jesus? Eu lembro na casa de uma tia minha, que tinha uma grande, não era pintura, era um desenho, a grafite, com a imagem de Jesus e um cordeiro, ali uma ovelhinha e um cajado. Os cabelos dele eram bem, quase que cacheados, mas eram bem ondulados. Embora aqui em cima estava bem pranchado, mas ele chegava aqui, ele dava uma ondulada. Era uma imagem muito bonita. Quem já viu imagens do Senhor Jesus por aí? A gente já viu várias. Talvez pelos filmes que assistimos. Tem alguns filmes aí que retratam Jesus de uma forma, outros de outra forma, tentando às vezes se aproximar da região ali, da fisionomia regional, e outros que não estão nem aí para isso, e taca ali um Jesus bem europeu, cabelos dourados, olhos azuis, muito pouco provável. Gosto da adaptação, por exemplo, de Mel Gibson, Paixão de Cristo, com o Caviezel. Ali foi uma representação bem aproximada dos traços regionais, uma boa escolha de ator. Quem nunca se pegou imaginando, talvez por essas influências culturais, de mídia, de gravuras, de imagens, de esculturas, ou talvez pela própria imaginação, como é o Senhor Jesus? Como era o rosto dele? E imaginando isso porque ele esteve aqui. Então, ele tinha um rosto, ele tinha uma aparência, ele tinha tudo isso para a gente ver, não é verdade? Já imaginou? O fato é que a Escritura não nos deixa um retrato falado de Jesus. A única vez que fala que ele, em outras palavras, era feio. Isaías 53. Não havia nele formosura alguma que agradasse os olhos. Seria isso porque era uma feiura física mesmo? Talvez pelo sofrimento? Alguns comentaristas chegam a afirmar, não, Jesus ele tinha uma constante desfiguração pelo sofrimento, pela dor que ele carregava, então isso desfigurava. Seja por uma coisa ou pelo outro, o fato é que a Bíblia não nos menciona o rosto de Jesus, os traços. Isso não é importante. Aliás, não faz isso com quase ninguém da Escritura. Em Absalão chega a falar que ele era belo da cabeça aos pés. Até o dedão dele era bonito. Será Absalão. Os cabelos lindos. Mas a Bíblia não se preocupa tanto com isso. E de fato, queridos irmãos, não nos importa a fé. Que diferença faz? A verdade é que, muito pelo contrário, pode nos prejudicar. Motivo esse que o segundo mandamento nos proíbe de fazer imagem de Deus, esculturas, moldagens, e a gente pode entender outras formas de fazer isso, contemporâneas, né? Pinturas, desenhos, artes gráficas. Foi essa a razão que levou, inclusive, a igreja presbiteriana, um tempo atrás, a atualizar a sua marca de identidade brasileira. Temos a sarça ardente, daquele encontro com Moisés. Esse é o símbolo do presbiterianismo brasileiro, da igreja presbiteriana do Brasil. E algum tempo atrás, alguns irmãos disseram, em Supremo Concílio, precisamos atualizar. Isso levou anos porque não era prioridade. Mas chegou um momento que vamos fazer. E ali foi tirado a pomba do meio da sarça. E essa pomba representava a presença do Espírito Santo. E deixou apenas a chama. A sarça está em chama. Esse é o símbolo da igreja. Por que foi feito isso? Alguns criticaram. Aí, tá vendo? Não crê nem no Espírito Santo. Eu lembro de uma época, não sei se minha cunhada está assistindo isso aqui, mas meu irmão, acho que não. Então eu vou falar. É o seguinte.
Eu lembro de uma época, era de uma igreja bem pentecostal, até hoje, de tradição séria, bem pentecostal, da Assembleia de Deus, uma igreja grande, expressiva na cidade dela, e eles adolescentes namorando, e meu irmão de origem presbiteriana e tudo mais, bem presbiteriano mesmo, se é que os irmãos me entendem, e um dia eles conversando sobre igrejas e, né, as diferenças, e o meu irmão estava muito ofendido com ela, numa determinada discussão que eles tiveram, discussão assim, conversa entre eles, porque ela tinha feito uma pergunta muito honesta. William, o nome do meu irmão. William, sua igreja acredita no Espírito Santo? E ele ficou muito ofendido com essa pergunta, porque ela estava ali inferindo a possibilidade de não se crer no Espírito Santo. Mas ela, uma adolescente ali naquela época, tinha suas razões para perguntar isso. Por conta da compreensão que se tem da pessoa e manifestação do Espírito Santo. Se você não vê essas manifestações se eu não vejo essas manifestações que eu atrelo à atitude do Espírito Santo, então não tem. Se não tem, pode ser que eles nem acreditam. Estou mencionando esse recorte aqui de família para dizer que na época em que o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana decidiu retirar ali o símbolo da pomba que representava o Espírito Santo na sarça, a presença de Deus na sarça, até essa crítica foi feita, tá vendo? Aí ó, esse povo presbiteriano não acredita nem no Espírito Santo. Tiraram a pomba da sarça. Mas a ideia era isso: honrar a Bíblia, onde nos proíbe de fazer imagens do Deus invisível. E aquela representação era uma representação visível, estampada em nossas igrejas do Deus invisível. Pecado mortal? Não, irmãos, mas não custa nada ter zelo. Se Deus nos proíbe, Ele tem razão para isso, tem motivo para isso. E ainda que não tivesse uma razão para isso, o fato dele ter falado e proibido já é suficiente, é ou não é? Então, aqui nós temos esta situação. Não existe imagem visível, descrita dentro da Escritura. Muito pelo contrário, como eu disse, há uma proibição. Aqui nós temos, por exemplo, a curiosidade de Zaqueu. Agora Cristo já estava andando entre as pessoas, Cristo já estava aqui, Cristo homem, e vai passando ali perto da cidade de Zaqueu, se aproximando ali do seu povoado. Lembra o que Zaqueu fez? Subiu numa árvore para poder ver Jesus. Não bastava ouvir e nem saber que ele estava por perto, ele queria ver. Nós somos curiosos, meus irmãos, não é? Nós somos curiosos, nós somos feitos com vários plugs sensoriais. Nós temos paladar, nós temos visão, nós temos olfato, nós temos tato, nós temos curiosidade, interesse. Nós somos complexos assim. Há tantos contatos em nós que querem experimentar a vida dessa forma. Eu já disse para os irmãos sabem muito bem disso. Por exemplo, um bom goiano não basta mostrar para ele, ele tem que pegar para ver. É ou não é? Olha aqui, sei lá, esse gibi que eu comprei, deixa eu ver. É ou não é? Esse é o bom goiano. Fui numa loja esses dias comprar uma peça de computador, um HD externo. Cheguei na loja, uma loja grande, dentro do shopping, falei, olha, eu preciso de um HD externo de tal capacidade, assim, assim. Temos. Deixa eu ver. Ou você vai falar para eu passar no caixa agora? Eu sei exatamente qual é, eu não vou ter nenhuma surpresa quando eu chegar lá, mas eu quero ver, eu quero pegar. E de assim foi feito. Me levou até o final da loja, me mostrou ali na prateleira, tá aqui. É o que eu esperava. Posso ir ao caixa? Pode ir ao caixa. Temos. Eu tenho que pegar. A gente é assim, a gente é curioso. E talvez por isso nós temos aqui Filipe fazendo o que faz. Deus, Jesus, mostra-me o Pai, e isso nos bastará. Filipe acreditava que Jesus era o Messias? Sim, meus irmãos, você não estava seguindo Jesus. Ele acreditava que Jesus era Deus? Sim, meus irmãos. Ele viu provas disso, mas queria ver o Deus invisível. Queria ver o Deus que não se vê, por conta da nossa curiosidade. A gente quer ouvir, a gente quer tocar, a gente quer
ver. Os pais hoje em dia, dá para esperar o filho nascer para ver o rostinho? Não dá. A gente quer ouvir, a gente quer ver, não é? Faz ultrassom, e ali a gente escuta o coraçãozinho, e a gente vê, e já tenta ali naqueles borrões da ultrassom, parece minha mãe, parece nada, para com isso, mas a gente está ali procurando, vendo e tudo mais. Eu lembro de uma ultrassom do Tito que ele estava bem relaxadão assim, ó. Mentirada, tava, mas ele estava nos enganando. Nunca ficou relaxadão assim na vida, nem dormindo. Mas a nossa curiosidade estava ali. A gente não chegou a fazer porque era caro, mas se fosse barato eu faria. Aquela ultrassom 3D, que quase coloca o menino para fora da barriga. E você vê ali, ó, nossa, dá para ver os detalhes e tudo mais. Nossa curiosidade. Nós somos cheios desses interesses. Nós somos criados para isso. Foi por isso que Deus criou um mundo tão complexo e tão apropriado para nós como é. Já parou para pensar que Deus é o desenhista de tudo que existe, e isso que Ele desenhou tem aromas, flores cheirosas, frutas cheirosas, tem sabores. Olha a diversidade. Não vou falar nem do churrasco, deixa o churrasco um pouquinho para o lado agora, vamos voltar só lá no Éden, mais natureba. Você tem ali frutas de todos os tipos, sabores de todos os tipos, texturas, um chão para pisar que é macio, uma grama que é boa até para se deitar. Tudo é apropriado. Uma água fresca, águas mornas, tudo apropriado para os nossos sentidos. A beleza de quem contempla o mar, a floresta, quem contempla a beleza das flores, dos bichos, quem escuta o canto dos pássaros, a própria voz e a voz do outro ser humano, e podem conversar, a racionalidade com a qual nós pensamos, imaginamos, realizamos, trabalhamos. Tudo no mundo foi pensado para nós. Tudo nos diz respeito. O problema é que quando levamos esta realidade para a experiência da fé depois da queda, nós começamos a ter problemas, porque queremos ter os mesmos retornos e respostas que temos com o restante da vida. E na matéria da fé, isso não funciona. Na matéria da fé, as coisas começam a ficar difíceis, e a gente pode começar a sofrer a síndrome de Tomé. Tomé é um discípulo que caminhou muito perto de Jesus, mas depois que Jesus morreu, e mesmo Jesus tendo profetizado e prometido que ressuscitaria, após ouvir o testemunho de que Jesus havia ressuscitado, ele disse: preciso ver para crer. Na verdade, Tomé precisava ver e tocar para crer. E Jesus então o repreende posteriormente, dizendo: Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e contudo creram. Essa conversa entre os dois. Frequentemente queremos ver para crer. O próprio João, após ouvir o testemunho de Maria Madalena de que o túmulo estava vazio, não creu imediatamente. O próprio João, ele teve que ir ao túmulo. Ele não precisou ver Jesus e nem tocar nas suas feridas, mas ele teve que ver o túmulo vazio. Depois que ele viu, ele creu. Porque nós temos essas dificuldades. Somos em maior ou menor medida apegados aos sentidos. Somos apegados às nossas sensações e sensibilidades. E quando jogamos isso para Deus, as coisas começam a se complicar e nos colocamos em enrascadas teológicas e práticas na nossa espiritualidade, fazendo aquilo que não é bíblico, ou muitas vezes acreditando que algo é de Deus quando não é. Porque o Deus da Escritura, mesmo no Evangelho de João, fala de um Deus invisível e que ninguém jamais viu a Deus
capítulo 1, versículo 18 de João. É um Deus invisível que ninguém jamais viu. E por isso, retornando, proibiu a fabricação, a manipulação de imagens com o seu nome. Não farás para si imagem de escultura. Queremos ver, mas ninguém jamais viu a Deus. Estamos no meio do problema de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e bastará. Filipe cria em Jesus. Ele só não estava atrelando Jesus à imagem perfeita do Deus invisível. Mostra-nos o Pai e bastará. E a resposta de Jesus é: Filipe, há quanto tempo está comigo? Escutando de mim, recebendo de mim? Deixa eu te falar uma coisa. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma resposta para hoje, para os nossos dias, quando o testemunho acerca de Jesus não tem bastado e temos buscado outros suplementos para a presença de Cristo, para crer nele. E isso nos leva a um dilema, pois incrédulos se valem desta realidade de invisibilidade para argumentar ou embasar a sua falta de fé. E isso, meus irmãos, não é novo aqui hoje, quando você fala assim: você crê num Deus que nem ninguém vê, ninguém nunca viu. Mas lá atrás, era este o ponto dos ímpios e dos incrédulos. Os salmos nos trazem vários momentos onde há este questionamento: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Esse questionamento era levantado pelos inimigos do povo de Deus em que ocasião? Ocasião em que não se percebia a presença de Deus, porque o povo estava adorando um Deus invisível. Onde está o teu Deus? Eu imagino que alguma vez, talvez confrontado ou confrontando uma situação de incredulidade, eu lembro que eu vivi isso na infância, mas talvez até hoje na vida adulta muitos podem viver, quando pessoas zombam de Deus na nossa frente. Se Deus existe, então vai cair um raio agora na minha cabeça. E viu? Lá, não aconteceu nada. Esses eram meus embates infantis. E talvez, não tão infantil assim, mas com zombarias, você já pode ter desejado que caísse raios por aí. Tá vindo mais um especial de Natal de um certo canal aí de internet. Mais uma zombaria de Jesus Cristo. Senhor, basta um choque. A gente pode pensar. Mas, meus irmãos, Deus não responde conforme nossas vendetas e limites. Deus não se acomoda a nós para fazer suas manifestações. O fato é que esse Deus revelado aqui, invisível, esse Deus que muitas vezes não afronta a arrogância dos céticos, a zombaria dos incrédulos, é um Deus que tem deixado provas e marcas da sua existência por toda a natureza. Salmo 19 diz que não há palavras, não há som, e por toda a terra se ouve a sua voz. Do que Deus está falando? Que Ele não entra nos nossos critérios de comprovação científica, mas Deus tem dado provas de sua existência por toda a criação e por toda a história, de tal forma que, conforme Romanos revela, os homens são indesculpáveis perante a revelação natural. Indesculpáveis porque Deus se mostrou, e zombaram dele, riram de Deus, simplesmente não creram, e portanto se mantêm como inimigos de Deus, capazes de aceitar até outras coisas que não se veem, como por exemplo o conceito de alma. Eu tenho a certeza que você pode conhecer pessoas que não creem em Jesus Cristo como Deus enviado dos céus, mas creem no conceito de alma. Com que prova? Nenhuma. Mas creem. Acreditam. Acreditam em testes científicos que não são de visibilidade, como por exemplo leis naturais.
Gravidade. Ah, mas a gente sente e tudo mais. Sim, mas ainda estamos falando de coisas não visíveis. Porque existem evidências, vestígios, o próprio vento. Existem evidências, não é? Se eu sopro aqui um monte de folha seca, ou mesmo folhas de papéis, nós vamos perceber as evidências do movimento do vento, o arrasto que ele provoca. Se eu sopro nas minhas palmas, eu sinto o vento. Isso é para mim uma evidência. Muito bem, Deus tem deixado evidências de algo invisível, Ele mesmo. Evidências que nem sempre estão de acordo como nós gostaríamos que estivesse. Mas a Bíblia nos revela que Ele tem evidenciado a sua presença. E portanto pessoas têm se tornado indesculpáveis perante estas evidências na natureza. Há um teólogo que chega a dizer que a natureza é o livro, é a teologia natural, é o livro da teologia natural. Nós lemos o livro da teologia especial, a Bíblia, e existe um livro da teologia natural, que não nos revela Cristo Jesus, mas nos revela que esse mundo é criado por Deus. E Deus deixa a sua assinatura como um artista em toda a extensão da tela. E aí está o mundo dele, com as pinceladas dele. A Bíblia se utiliza deste vocabulário, de evidência, de prova, mas se recusam a crer. Não são provas talvez como gostaríamos, mas são evidências de Deus. E não se crê porque há uma indisposição natural, sujeita no coração humano, a não crer em Cristo Jesus, a rejeitar Cristo Jesus. Nós precisamos e queremos provas visíveis e concretas. A gente quer apalpar, a gente quer ver, a gente quer sentir. E mesmo em pessoas convertidas e crentes em Jesus, nós encontramos isso, como é o caso aqui de Filipe, como é o caso de Tomé, como é o caso de João. E qual o problema dessa busca? Não a mera busca, mas quando condicionamos a nossa experiência com essa busca. Qual é o problema? O problema mais antigo que nós vemos é que isso nos leva à idolatria, à fabricação de ídolos. Isso aconteceu no Antigo Testamento várias vezes, de diversas formas. O povo de Deus recorreu a outros deuses por conta de manifestações visíveis, de esculturas visíveis, de totens e experiências sensoriais. Muitas vezes isso aconteceu. Isso não é apenas um problema dos tempos bíblicos, é um problema dos tempos contemporâneos. É aqui que nós abrimos as portas para o sincretismo religioso, onde nós misturamos a fé revelada com elementos visíveis e práticos aí das religiões vizinhas. Há uma grande igreja evangélica brasileira, nascida no Brasil, com práticas umbandistas. E qual o problema da prática umbandista, além da sua teologia, baseada em espíritos e manipulação espiritual? Os elementos visíveis que visam essa manipulação. Com esse sincretismo, essa denominação evangélica brasileira, ela vai propor campanhas espirituais para que você então entre numa guinada espiritual com orações e preces. Então, por exemplo, o casamento, se o seu problema é o seu marido, se o seu marido está em dificuldade espiritual, se o seu marido está precisando de conversão, de cura, de libertação, você traz então no culto da quarta-feira uma camisa do seu marido e nós vamos dar 7 nós. E Deus vai desfazer esses nós para a glória dele e para a sua felicidade. Quer ver um exemplo mais simples? Gente, não estou fantasiando nada aqui não, tá? É isso mesmo. Quer ver um exemplo mais simples? Esse aqui é o clássico dito por nós. Acabei de mencionar isso mais cedo, em outro contexto, mas tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum momento, e que hoje é muito difícil, já virou piada, que era de colocar o copo em cima da televisão, d'água, e então naquele momento da oração, transmitido pela televisão, você ia orar também, e aquele copo ia ser abençoado, e você ia beber, e pronto.
E aí, a piada é que hoje já não dá mais para equilibrar um copo em cima das televisões, tão modernas, tão fininhas. Então tem que arrumar outro lugar para pendurar, mas ainda existe essa questão de visível, um elemento físico, um amuleto espiritual. Eu carrego isso daqui e isso daqui é Deus comigo. Já viram isso no romance, no cinema? Os amuletos, os cordões, os colares, os pingentes que mostram a presença de Deus. Porque eu tenho esse elemento mágico, Deus está comigo. Eu vi muito tempo com meu pai em deflagrada incredulidade. Muito tempo da nossa experiência juntos. Mas meu pai foi formado na Igreja Católica, quase seguiu o caminho para se tornar padre, chegou a se tornar um coroinha ali e avançado. Eu lembro que eu lembro dele falar dessa antiga suposta vocação. Mas depois ele abriu mão disso, conheceu minha mãe dentro da igreja presbiteriana, conheceu muito bem o presbiterianismo a ponto de pregar na igreja na ausência do pastor. Mas ele não cria em Jesus Cristo. Ele não se entregou a Jesus Cristo. Em boa parte da sua vida, ele andou sem comunhão com Cristo Jesus. Mas tinha uma coisa que ele fazia sempre antes de viajarmos. Ele pegava uma biblinha de Novo Testamento que ele tinha no carro, colocava em cima do painel, lia um pedacinho, fazia o sinal da cruz e guardava o Novo Testamento. O que é isso? Rito. Rito. Porque a vida cotidiana não tinha manifestações de outros ritos. E nem estou falando que o rito é mau. Nós temos nossos ritos. Jesus nos deu ritos. A Santa Ceia é um rito. O culto é um rito. Mas ali, meu pai certamente estava se apegando a algo que, entre aspas, daria sorte. Abençoaria a viagem. Porque na segunda-feira, ou ao chegar de viagem, não havia uma oração de gratidão. Não havia um momento de devoção na terça-feira pela manhã, com aquela mesma Bíblia. Era algo para proteger na viagem. Ele foi ensinado assim. Ele foi ensinado assim. E nós somos ensinados assim, muitos de nós. Não é incomum chegarmos em determinadas casas e encontrarmos a Bíblia aberta. Normalmente no Salmo 91, onde fala sobre proteção, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu outro lado, você não será atingido, está lá a Bíblia aberta. Isso funciona tanto quanto uma réstia de alho para espantar vampiros da sua casa. Sal grosso no quintal, para espantar mal olhado. Essa Bíblia aberta, sem leitura e devoção, só te condenará, querido irmão. Porque estará te lembrando que ela não está sendo lida e Jesus não está sendo encontrado. Mas nós recorremos a isso porque queremos ver, queremos nos envolver sensorialmente, sensivelmente. Primeiro problema, portanto, dessa busca: idolatria. As religiões mundo afora e na história cozeram para si, fabricaram para si imagens de deuses. Por muito tempo e por várias ocasiões, por muitos momentos da história, Israel foi tido não apenas como a única religião monoteísta, mas em muitos momentos como a única religião sem imagens. Única no mundo. Não sei como é que está isso hoje, mas em vários trechos da história, em vários recortes históricos, nós temos Israel, a religião revelada aqui, biblicamente falando, apenas como a única que não tem imagens. Não tem um Deus ali representado numa escultura, numa pintura, numa imagem. E por que todas as demais têm? Porque faz parte daqueles plugs que nós conversamos, faz parte do nosso jeito de ser. Tudo em nós quer uma experiência sensível. Outro problema é feitiçaria. Um é idolatria, outro é feitiçaria.
Nessa busca por ver, nós também queremos ouvir. E a maior parte das buscas por feitiçaria, mesmo cristã, feitiçaria cristã? Não, busca cristã por feitiçaria. É por uma necessidade de ouvir aquilo que não se vê. Ou mesmo Deus, ou mesmo uma pessoa. É possível que pessoas criadas na igreja evangélica tenham seus momentos espíritas, para poder entrar em contato com uma pessoa. Irmãos, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, eu tinha 11 anos de idade. Papai faleceu, muito novo, com 48 anos de idade. E haviam parentes muito próximos de nós, família do meu pai, e minha família também, que por algumas vezes, pelo menos umas 3 vezes, lendo livros da Zíbia Gasparetto, um dos maiores nomes do espiritismo brasileiro, chegou para mim com algumas propostas, falando assim para mim: filho, essa parente nossa, chamando de filho, mas não é minha mãe não, filho, seu pai está tão bem, você não tem vontade de falar com ele não? Como eu tenho vontade de falar com meu pai, como eu tenho vontade. Por 2 vezes eu tive sonhos, irmãos. Deixa eu compartilhar esse pedacinho do meu coração com vocês. Nem minha esposa sabe desse episódio. Por 2 vezes, mas eu me lembro muito bem de um sonho que eu tive. Sonho, dormindo, sonhando. Meu pai chegou com um carro. Minha experiência com ele, carro é muito forte, assim. Ele saía toda noite praticamente para dar uma voltinha. Meu pai gostava de carro antigo. Chegou uma época que na nossa garagem tinha 2 Corsair Zoom e uma Brasília. Dava para juntar tudo e comprar um carro de verdade. Ele gostava dessas coisas. E aí eu lembro desse sonho. Meu pai chegou com um certo carro desses antigões aí e tal. E eu sabia que ele não estava mais com a gente. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo exatamente. Tipo, não estava entendendo que meu pai tinha morrido e voltou. Não era esse o ponto, o sonho, né? O fato é que meu pai estava ali, eu estava com muita saudade. E ele falou: vamos dar uma volta. E a gente deu uma volta pela cidade à noite. E passou depois dessa viagem aí, desse passeio. Ele se despediu. Disse: agora eu tenho que ir. Só queria te ver. E foi. Eu acordei logo em seguida. E tem sonhos que a gente não lembra nada, né? Irmãos, eu posso dizer que meu coração ainda estava palpitando daquele passeio. E eu não estou aqui dizendo que meu pai me visitou. Longe disso. Mas estou dizendo que minha memória funcionou completamente naquela noite, a ponto de eu trazer meu pai de volta ao meu coração, porque isso já faz muito tempo. Esqueci. Vinte anos. 20 anos. Sim, foi no ano 2000. Fazem 20 anos. Sabe o que eu já perdi? A voz do papai. Eu não lembro a voz do meu pai. Eu não tenho fitas ou vídeos, nada disso. A gente não tinha isso em casa. Eu não lembro a voz do papai. Ele que gostava de assoviar tanto, lembro dos assovios. Nós criamos um pássaro preto por 13 anos. E meu pai criou ele desde filhotinho. Então, o chamado preto, o nosso passarinho, sabia cantar como meu pai assoviava. Meu pai ensinou ele a cantar. Ele não cantava conforme os outros pássaros. Isso era curioso, porque quando nós nos mudamos de Goiânia para Uruana, na frente da nossa casa, tinha um monte de pássaro preto que visitava a árvore da frente. E os pássaros pretos cantavam como pássaros pretos. E ele respondia, mas naquela cantarolada dele, que era só dele, toda desengonçada.
que fazia como meu pai assoviava. O assovio eu lembro, a voz do meu pai eu estou perdendo. Então, voltando, meus irmãos, depois dessa divagação, a resposta daquela proposta: como eu quero falar com o papai. Como eu quero. E é por essas vontades que nós podemos levar isso para Deus e pecar contra Deus. E errar o alvo da revelação e desperdiçar a revelação. Lembra de Saul? Saul, no seu desejo, no seu ímpeto, procurou um médium, uma médium, para poder falar com o além. E ali teve visões e experiências sobrenaturais para satisfazer o próprio coração, no seu desejo desesperado de se afirmar como rei de Israel. A feitiçaria. Nós queremos ouvir. Saindo da feitiçaria e agora indo para algo um pouco mais sutil, nós temos a atividade profética barata, que não é novidade agora e não é própria do nosso tempo. Lá no tempo bíblico, quando Deus mandou o povo dele cativo para a Babilônia, Jeremias escreve no capítulo 29 que Deus mesmo havia os enviado para lá e que eles não deveriam dar ouvidos aos seus falsos adivinhos, que sempre profetizam segundo o desejo do coração deles. E Deus então diz: são 70 anos que vocês vão ficar em cativeiro. O que os adivinhos ali, os profetas do povo estavam falando? Gente, agorinha a gente vai embora. 2 semanas Deus me falou. E as profetisas e os profetas fajutos têm pregado segundo o desejo do nosso coração. E quantos de nós, no evangelicalismo brasileiro, não temos recorrido à figura do tal profeta, da tal irmã de oração, do tal irmão que coloca a mão na minha cabeça? Em busca do quê? Intimidade com Deus? Não, porque isso é disponível individualmente. Em busca de revelação especial para mim. Ouvir o que Deus não falou. Ver o que Deus não mostrou. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Esse é um perigo que está pelo fato de Deus ser o Deus invisível. Mas também nós podemos recorrer ao terceiro perigo, o emocionalismo. Porque queremos não apenas ver e ouvir, mas queremos sentir. E atrelamos a sensibilidade à nossa experiência com Deus. E se não rupiar, permita-me a expressão, a espinha, Deus não passou por aqui. Tem gente que fala que quando a gente arrupia também, a questão da morte passou. Então resolva. O que você vai fazer com esses arrepios aí? Que tem apaixonado aí também que arrupia. Ou seja, não serve de base. E nós temos buscado, no lugar das emoções que elas têm, nós temos amplificado experiências que não são o que nós achamos que são. Nossa teologia cabe nossas emoções? Claro que cabe, meus irmãos. Aliás, Deus nos ordena a alegria no culto, nos ordena a alegria na vida cristã, nos comunica a contrição com os que choram, alegria com os que vencem. Nossas emoções estão completamente engajadas no nosso cristianismo, nossa experiência de fé. O que a gente não pode fazer é misturar as coisas e atrelar nossa experiência com Deus às sensações do meu corpo. Nós temos a errônea tendência de deixar fora da mente, do coração, aquilo que está fora da visão, da sensibilidade. Tem um ditado para isso, não tem? Longe dos olhos, longe do coração. É por isso que nós temos a tendência de não valorizar os amigos distantes. A gente até mantém comunhão com os de perto, faz novos amigos, e os de longe, a gente vai, por dificuldade de ver, por não ter reforço, a gente vai esquecendo. Para não esquecer a voz do meu pai. Meu pai não é importante para mim, irmão? Claro que é. Mas eu estou sem reforço. Eu estou sem alimentação dessa informação na minha mente. A gente tem a tendência de ir deixando de lado aquilo que a gente não está vendo. É natural em nós. Mas, se fizermos isso com Deus, não teremos comunhão nenhuma com Ele. Porque Deus decidiu não se mostrar visivelmente. Contudo,
A Escritura nos diz de um Deus invisível, porém real. E sabe que precisamos dos olhos, dos sentidos. Por isso Deus decidiu responder a essa carência. E aqui nós encerramos com a maravilhosa resposta de Deus à nossa grande carência. O texto diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este quem? Jesus Cristo. O Jesus que veio e trouxe o Pai para bem perto, fazendo as obras do Pai. O Pai que desceu o maná do céu é o Jesus que distribuiu pães e peixes. É o pão vivo que desceu do céu. O Pai que curou e salvou é o Jesus que devolveu vista aos cegos, curou coxos e trouxe salvação. O Pai que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho e em toda a saga do povo dele no Antigo Testamento é o Jesus que está aqui agora dizendo: vinde após mim. O Jesus do Novo Testamento é o Pai revelado no Antigo Testamento. Ele veio nos comunicar o Pai e fazer as mesmas obras. E fazendo as mesmas obras, esse Jesus mostra-nos o Pai. Mas Jesus foi embora, pastor. Aqueles amigos que viveram com ele na infância e depois os discípulos por 3 anos foram os felizardos. Agora ele nos deixou. Sim, irmãos, estamos aguardando a sua volta. Mas até lá, ele nos ordenou algumas coisas. A leitura da sua palavra para ouvirmos ele. Nos ordenou a congregação, a comunhão com os santos, para que ele estivesse conosco na nossa comunhão. Nos ordenou participarmos da mesa dele até que ele volte, onde comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue, anunciando Cristo Jesus até que ele volte. É para isso todas as suas ordenanças, é para isso tudo que ele nos comunicou, para que ele estivesse bem perto de nós, nos alimentando e reforçando em nós a fé até que ele volte. E por isso que hoje trabalhamos com fé, convicção e certeza daquilo que não vemos. Não vemos o céu, não vemos o inimigo de nossas almas, não vemos o nosso próprio Deus, não vemos tanta coisa real e preciosíssimas para a nossa vida, mas que são profundamente verdades e urgentes e emergentes e vigentes. Jesus está voltando. Há um céu e um inferno em suas mãos. O diabo está por aí e o nosso Deus também. Realidades absolutas de um Deus invisível. O que faremos à vista dessas coisas? À vista dessas coisas. Primeira coisa, pensando nos nossos pecados. O que isso tem a ver com pecado? Irmãos, pensa no pecado da ira, da sua ira. Pensa no seu pecado de moralidade ou de imoralidade. Pensa na sua maledicência. Pensa nos seus pecados individuais e ocultos. Sabe o que eles têm em comum com esse texto e entre eles? Uma falta de noção da presença do Deus visível. Um menosprezo da presença do Deus invisível. Porque se valorizássemos por mais tempo, em mais momentos, a presença real do nosso Deus, nos constrangeríamos mais à santidade e à consagração. Eu já não te falei da minha sobrinha pequenininha? Que quando quer aprontar, ela pede para o papai e para a mamãe: dá licença. Dá licença, papai. Porque ela vai fazer bagunça que ele não deixa. Na sua presença eu não posso, eu sei. Na sua ausência, talvez. Muitas vezes nós caminhamos como se Deus não estivesse conosco. Porque se estivesse, nós coraríamos mais de vergonha e teríamos mais consagração. Segunda coisa que precisamos pensar, além dos nossos pecados, é da nossa esperança. Renovar a nossa esperança naquilo que não vemos. No Deus presente
e na realidade que está por vir. Na realidade que Ele está construindo o que está por vir. Esse Cristo é o Cristo que deve alimentar o coração dos colossenses, para que eles saiam de suas heresias e voltem a se consagrar a Deus. Em Jesus. Esse é o mesmo Cristo que deve preencher nossos corações e mentes, que preparou alimento para nós lembrarmos da sua presença até que Ele volte. Nossa comunhão, a mesa da ceia, a nossa possibilidade espiritual uns com os outros, com Ele, a sua santa palavra, onde Ele fala conosco. Essas realidades são aquelas que a palavra do Deus invisível provoca em nós. Cristo basta. Cristo basta. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Vamos falar com Ele. Ó Deus Santo, na Tua presença colocamos o nosso coração. Na Tua presença a nossa vida de fé é pequena, de perspectiva limitada, mas Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide da nossa fé. Alargue a nossa perspectiva. Ó Deus, muitas vezes queremos ver e sentir. Muitas vezes condicionamos a manifestação do Senhor. Te peço misericórdia, Deus. Te peço perdão. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a consagração e a devoção em Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Aprofunda a nossa devoção ao Senhor. Aprofunda em nós, ó Deus, dependência do Senhor. Que Cristo nos baste, a nossa rocha. No nome dEle, te pedimos, renova a nossa fé. Aprofunda a fé dessa igreja, desses irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível. Amém.